E afinal, quais atividades podem ser feitas por inteligência artificial? E aqui especificamente as IAs generativas. Com base no que eu expliquei no módulo anterior, pensa aí o que você faz no dia a dia que pode ser feito com a ajuda, né, com o apoio das inteligências artificiais. Então a gente tem várias atividades na nossa rotina, né? Como professora, você pode preparar a aula, preparar um material específico para a aula, criar uma avaliação, fazer um relatório, criar um planejamento, até as atividades mais específicas ainda, como enviar um e-mail, escrever um texto, criar uma questão, etc. Então, tem diversas atividades. No geral, né, no contexto de todo mundo, não só para professores, algumas atividades que as inteligências artificiais generativas podem fazer são atividades criativas. Então, às vezes, a gente está sem ideia para alguma coisa e uma IA pode ajudar a trazer novas ideias e te ajudar nesse processo criativo. Geração, revisão e processamento de textos. Então, tudo que envolve texto, a inteligência artificial hoje consegue contribuir de uma forma bastante efetiva. Análise de dados, geração de imagens, personalização. Então, se você já tem algo e quer personalizar para um contexto específico, também é possível. E aqui eu acho que já tem uma dica de várias coisas da rotina de um professor que a gente pode fazer usando IA. Então, criar questões, criar material para aula, criar um plano de aula, corrigir avaliações, por que não? Lá no módulo 6 vou explicar como corrigir avaliações usando inteligência artificial, inclusive questões discursivas. Toda a parte, né, de criar um roteiro para aula, às vezes é um assunto que a gente não dá aula há muito tempo, e aí dá para pedir inteligência artificial para criar um roteiro. Enfim, são milhares de aplicações que ajudam no dia a dia. Mas o que um IA não pode fazer? Ela não tem entendimento contextual profundo, não pode tomar decisões éticas ou morais, não tem interpretação emocional ou criar, né, fazer relações entre seres humanos. E aí, o que na rotina de um professor uma inteligência artificial não pode fazer? Tudo que é a relação com o aluno, né? Ensinar toda a parte ali do contato próximo com os alunos, de entender qual que é o contexto da turma ou o contexto de cada um, o que deve ser aplicado naquela turma, como que os alunos se sentem em relação a diferentes metodologias, quais são os problemas pessoais que esses alunos têm. Então, nada substitui a relação professor e aluno nesse processo ensino-aprendizagem. Eu costumo dizer que a inteligência artificial para professores ajuda muito mais no processo fora sala de aula. Então, tudo que é planejamento, toda a parte burocrática, tudo que é correção pode ser feito com a inteligência artificial para ajudar os professores a ter mais tempo. E quem não quer ter mais tempo, né? Então, a inteligência artificial nunca vai substituir um professor, toda essa parte de entendimento do contexto, tomar decisões éticas, interpretação emocional, é super importante no processo de ensino e aprendizagem.